O incidente de Angélica, escrito por Korn Koenig. Arquivo 17, também conhecido como o incidente Angélica. Observe que as informações a seguir são estritamente proibidas para todos e quaisquer trabalhadores de classificação 30 ou inferior. Tentar visualizar as informações sem a classificação necessária pode levar à expulsão do Nightfall Lunar Hub. Sigilo do Centro Lunar do Anoitecer. Você deseja visualizar este arquivo? Não, sim. Você selecionou sim. Verificando autorização. Autorização verificada. Acessando o arquivo. Arquivo 17A. Uma reprodução de áudio do arquivo incluso. Prossiga com cautela. Uma reprodução adicional. O registro incluso neste documento é derivado das gravações de áudio do Escape Pod 4 da SS Angélica, aproximadamente 2 dias após sua viagem ao espaço profundo e cerca de 6 minutos antes de sua destruição. O objetivo da implantação da Angélica era procurar frequências de rádio relatadas em uma região desconhecida do distrito de Carnation e relatar quaisquer descobertas ao acampamento Base Alpha, a base lunar mais próxima, antes de registrar tais descobertas para análise posterior. Tais supostos sinais de rádio tinham o potencial de causar danos físicos e ou mentais ao corpo humano e, portanto, a Angélica era protegida com camadas de estofamento ao longo de seus setores superior, médio e inferior. No momento de sua implantação, a nave continha 6 tripulantes, 5 dos quais estão confirmados como demitidos e um cujo status é desconhecido. Início do log. Um leve ruído de arranhão é audível quando os transmissores Escape Pod 4 são ligados. O áudio é notavelmente baixo no início, mas bem dentro dos limites da audição humana. Uma voz frenética é ouvida, aumentando lentamente o volume conforme os transmissores são totalmente ativados. Aqui é o Capitão McKennedy do SS Angélica falando. Qualquer receptor próximo, por favor, responda. Nenhum outro sinal de rádio está presente. McKennedy pode ser ouvido grunhindo enquanto tenta zonear os sistemas de navegação quebrados do Escape Pod 4 para o Base Camp Alpha, sem sucesso. Repito, aqui é o Capitão McKennedy do SS Angélica falando. Qualquer receptor próximo, por favor, responda. McKennedy é interrompido por vários baques fortes no exterior do Escape Pod 4. Após análise de áudio, foi determinado que a fonte do estrondo dificilmente seria um meteoroide ou alguma outra forma de lixo espacial. Meu Deus, eles estão tentando entrar. Alguns segundos se passam. A respiração de McKennedy é irregular e irregular. Ele está claramente hiperventilando. Um ruído agudo de assobio vibra ao longo do interior do Escape Pod 4. Não, porra! O maldito tanque de combustível! McKennedy murmura em tom perturbado, antes de se inclinar em direção ao microfone do apresentador. Para todos os receptores ativos, um parasita alienígena hostil assimilou todos os meus 5 companheiros de tripulação a bordo da SS Angélica e está atualmente tentando obter acesso à minha cápsula de escape. Os seres assumiram o controle da nave, apesar dos meus melhores esforços. Minhas reservas de combustível foram perfuradas de fora e estão vazando rapidamente. Eu mesmo já consegui eliminar uma das formas de vida, mas 4 ainda permanecem. 2 vozes abafadas e ininteligíveis podem ser ouvidas transmitindo de fora da cápsula de escape 4, captadas pelas comunicações da cápsula. Esses alienígenas estão tentando me persuadir a deixar a cápsula de escape. Eles estão flutuando do lado de fora das janelas em trajes espaciais. Os membros da tripulação Chuck e Edward, eles estão mortos, mas os alienígenas estão imitando suas vozes. Eles querem que eu acredite que são eles. Os sistemas do pod crepitam e faiscam suavemente ao fundo. Estou convocando um ataque lunar na posição da SS Angélica com efeito imediato para evitar que o processo de assimilação se espalhe ainda mais. Quanto a mim, posso ter combustível suficiente para me manter longe do raio da explosão, mas sem meus sistemas de navegação, não tenho como retornar a nenhuma base lunar próxima. Enviarei minhas coordenadas para esta transmissão assim que estiver longe o suficiente da Angélica para que eu possa ser resgatado. Capitão McKennedy desligando. Os transmissores do Escape Pod 4 clicam enquanto são desligados. Fim do registro protótipo do canhão lunar. Um protótipo inicial do moderno canhão lunar, o tipo de arma usada para disparar o ataque lunar na Angélica.
A mensagem foi retransmitida aos receptores do acampamento base Alpha menos de 1 minuto após sua transmissão inicial, graças a uma nave de reconhecimento solitária que captou o sinal de McKennedy enquanto patrulhava a área próxima à SS Angelica. Logo após a mensagem ser recebida e retransmitida ao Nightfall Lunar Hub, um Lunar Strike foi disparado contra a SS Angelica de acordo com os desejos do Capitão McKennedy como uma medida de precaução contra uma potencial invasão extraterrestre hostil. O ataque foi 100% eficaz, pois a Angelica foi destruída no impacto, e 5 de seus 6 tripulantes potencialmente infectados foram mortos. Suspeita-se que o Capitão McKennedy tenha sobrevivido à explosão, já que o Escape Pod 4 foi relatado como sendo visto agora, orbitando um planeta anão desabitado próximo. Nenhum esforço está sendo feito atualmente para resgatar McKennedy ou rastrear seu sinal de coordenadas, e o término da SS Angelica foi publicamente creditado como um mau funcionamento técnico da sala do gerador, levando a uma reação em cadeia que destruiu a nave inteira. Aviso: a parte subsequente deste artigo é extremamente classificada para quase todos os trabalhadores, comandantes e operadores a bordo do Nightfall Lunar Hub. Se você não possui nenhuma dessas classificações, presidente, vice-presidente, você é legalmente obrigado a parar de visualizar este artigo aqui. Tentar visualizar o arquivo 17B sem a autenticação correta levará à garantia de encerramento e/ou exílio permanente do Nightfall Lunar Hub. Você foi avisado. Prossegue por sua própria conta e risco. Você deseja visualizar este arquivo? Não. Sim. Você selecionou sim. Verificando autorização. Autorização. Verificada. Acessando arquivo. Arquivo 17B. Vários meses após os eventos do File 17A, uma descoberta foi feita durante uma missão de salvamento em pequena escala direcionada às ruínas do SS Angelica. Um dos membros da tripulação do SS Intrepid, o navio despachado para realizar a missão, descobriu um registro de áudio relativamente intacto flutuando ao lado de um cadáver desgrenhado, provavelmente pertencente a um dos 5 tripulantes mortos do Angelica. Depois que vários oficiais de baixa patente do Intrepid ouviram a gravação, antes que ela pudesse ser interceptada pelos comandantes do Nightfall, ela foi rapidamente confiscada. Uma severa repreensão foi dada aos oficiais infratores, e as ruínas do SS Angelica foram posteriormente abandonadas para evitar outra possível violação de dados. A transcrição do registro de áudio está detalhada no documento a seguir. Início do log. Vários sistemas de comunicação iniciam sua sequência de inicialização, eventualmente formando uma única frequência de comunicação. COMMS-1, membro da tripulação. Edward, alô, tem alguém aí? COMMS-2, membro da tripulação. Chuck, estou ouvindo alto e claro, Ed. Gus e Frank, vocês estão ouvindo? COMMS-4, membro da tripulação. Gus, positivo, Chuck. COMMS-3, membro da tripulação. Frank, posso confirmar, Chuck. Chuck, Edward e eu precisamos de um relatório de status. O que diabos está acontecendo lá em cima? Gus, passamos por um sinal errante uma hora atrás. Íamos gravá-lo conforme o protocolo, mas era muito forte. Sobrecarregou nossos monitores, travou o sistema. Tivemos que reiniciar a porcaria toda de novo, e é por isso que as comunicações estavam inativas. McKennedy estava consertando algo na engenharia quando aconteceu. Quando fomos checá-lo, Frank, nós o encontramos imobilizado, inconsciente, cuspindo espuma por todo o chão. Edward, vamos lá, Frank, você está insinuando que o sinal afetou McKennedy de alguma forma. Como isso é possível? Frank, bem, é isso. Não há acolchoamento protetor na engenharia. É uma área completamente exposta. Todas as leituras confirmam isso. Chuck, puta merda. Edward, mas isso, você tem certeza absoluta? Frank, 100% positivo. Está presente em todos os outros lugares da nave, até mesmo nos trajes. Provavelmente apenas um erro de fabricação que a engenharia pulou. Chuck, ou Nightfall economizando na gente. Esse estofamento é o material mais caro da nave. Não seria muito fora do personagem deles cortando custos para economizar $1 ou $2. Gus, não é importante agora. Precisamos contar uma coisa para vocês. Edward,
E quanto a Daniel? Ele está seguro? Gus, eu estava chegando lá. Quando encontramos McKennedy, o levamos até Daniel, que estava como sempre na enfermaria. Não demorou muito para ele acordar, mas quando acordou começou a gritar sobre alienígenas e parasitas e todo tipo de merda maluca. Não conseguimos acalmá-lo, ele estava simplesmente raivoso. Completamente fora de controle. Ele investiu contra Frank e quando Daniel tentou sedá-lo, ele... Gus disse sem parar, com a voz fraca. Frank. Ele cortou o pescoço. Perdeu muito sangue antes que pudéssemos fazer alguma coisa. O grupo fica em silêncio, atordoado. Edward. Deus. Chuck. Daniel está morto? Frank. Ele sangrou até a morte, Chuck. Ele se foi. Chuck. E nenhum de vocês o impediu? Frank. Nós tentamos. Nós três juntos mal conseguíamos segurá-lo. Ele era como um animal selvagem, nunca vi nada parecido. Mais uma vez as comunicações ficam em silêncio por alguns momentos. Edward. Onde está McKennedy agora? Ele escapou? Gus. Ele foi lançado em uma das cápsulas de escape, mas ainda não acelerou para longe da nave. Ao sair, ele destruiu quase todas as comunicações, então não temos esperança de enviar um sinal de socorro. Não conseguimos nem contatar a cápsula dele. Estabelecer um link local com vocês dois é o máximo que podemos fazer. Edward. Então o que fazemos? Frank. Você e Chuck estão na asa inferior direita do navio, correto? Edward. Sim. Estamos fazendo a manutenção dos trajes há mais ou menos 1 hora. Frank. Ótimo. Pegue um par e navegue até a cápsula de escape de McKennedy, saindo da câmara de descompressão leste. Encontre uma maneira de esvaziar as reservas de combustível da cápsula e atracá-la de volta na nave manualmente. Enquanto isso, vamos consertar as comunicações. Quando você levar McKennedy de volta para a câmara de descompressão, podemos prendê-lo aqui. Então podemos começar a voltar para o acampamento base Alpha. E lembre-se, os efeitos do sinal devem durar apenas algumas horas. Imagino que o capitão já tenha retornado à sua disposição habitual quando chegarmos. Chuck. Entendido, Frank. Edward. É um requisito para mim e Chuck partirmos juntos? Se eu ficasse a bordo, eu poderia ajudar com... Frank. Isso é negativo, Edward. Atracar o pod é um trabalho para 2 homens. Entre em contato conosco quando estiver pronto. Gus e Frank saem das comunicações. Chuck e Edward permanecem em silêncio enquanto vestem seus trajes de proteção e saem da Angélica. Em 1 minuto eles chegam ao Escape Pod 4. Edward. Capitão. Capitão, você pode nos ouvir? Edward tenta abrir um canal de comunicação com o pod de McKennedy, com algum grau de sucesso. Tudo o que pode ser ouvido, no entanto, são os gritos abafados e distorcidos de McKennedy. Edward bate no exterior de metal do pod. Chuck. Pare com isso, droga. Você só vai assustá-lo ainda mais. McKennedy pode ser ouvido gritando nas comunicações da cápsula de escape 4. A análise de áudio conclui que o discurso de McKennedy corresponde ao áudio do registro incluído no arquivo 17A. Chuck. Pegue esta chave e remova o revestimento do tanque de combustível do pod. Edward desparafusa o invólucro conforme as instruções de Chuck. Leva vários minutos tensos. Chuck. Pora, isso realmente o deixou irritado. McKennedy continua gritando nas comunicações do Escape Pod 4. Chuck. Certo, agora vamos abrir o pod. Edward. Mas isso vai matar. Chuck. Eu não dou a mínima se isso o mata. Aqueles 2 não vão mais me dar ordens. Daniel está morto. McKennedy é um assassino e eles não o impediram. O sangue está nas mãos deles, todos os 3. Chuck fica audivelmente fervendo de raiva com cada palavra. Edward. Chuck. Eu sei que ele era seu irmão, mas você sabe que isso não é. Chuck. Cale a boca, Edward. Você sempre foi um merdinha sem coragem. Vou tomar isso em minhas próprias mãos. Diremos que o pod vazou. McKennedy foi sugado para fora. E não pudemos fazer nada sobre isso. Se ousar dizer o contrário a qualquer outra pessoa, eu vou enfiar sua cabeça numa porra de pau. Certo? Fique aí e nem pense em tentar me impedir. Pelos próximos minutos, Chuck pode ser ouvido tentando forçar a porta da cápsula de escape 4. Edward faz uma tentativa inútil de convencê-lo a desistir, mas Chuck parece não prestar atenção. Chuck. O bastardo deve ter trancado. Um ruído sibilante distinto abafa a voz de Chuck, enquanto a cápsula de escape 4 acelera para longe da Angélica em alta velocidade. Chuck. Filho da puta. Edward. Ele não pode ir muito longe com esse pouco combustível.
Talvez se nós... A atenção de Chuck e Edward parece repentinamente desviada. Chuck. O que é isso? Outra nave? Edward. Isso é um ataque lunar. Chuck. Você está brincando comigo. Gus e Frank de repente entram na comunicação. Gus. Vocês dois cheguem às cápsulas de fuga o mais rápido possível. Um som alto e estrondoso pode ser ouvido enquanto os membros da tripulação falam, ficando cada vez mais alto. Chuck. Você não pode tirar a nave do caminho? Gus. Não há tempo. Frank. Gus, não vamos conseguir. O elevador é muito lento. Gus. Não diga isso, porra. Nós vamos, ininteligível. Angélica explodida. Uma imagem ampliada da Angélica cerca de 24 horas após sua destruição, capturada pelo Nightfall Lunar Hub. É possível ouvir os 4 homens falando uns com os outros enquanto o fim se aproxima, antes que o barulho atinja o pico e as comunicações fiquem em silêncio em todos os lados. Fim do registro. Nota adicional. As informações incluídas no arquivo 17A e no arquivo 17B são altamente confidenciais e, portanto, sujeitas à destruição por meio da exclusão em massa de todos os documentos contidos nas bibliotecas do Nightfall Lunar Hub, caso tais arquivos cheguem às mãos de um inimigo estrangeiro ou grupo não autorizado com a intenção de liberá-los ao público. Obrigado, e que Deus abençoe a América. Que nossos faróis brilhantes iluminem os caminhos para os objetivos que buscamos. Samuel Morgan, fundador e presidente do Nightfall Lunar Hub.